Boa noite, irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos aqui novamente para cultuarmos ao nosso Deus. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de tudo, do nosso melhor que nós podemos dar a Ele. Então cultue ao Senhor aí na sua casa, não deixe, não apenas assista, participe conosco, cante junto com a gente, leia os textos. Participe conosco desse culto que nós estamos fazendo para adorar ao nosso Senhor. Eu vou ler aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20, diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Amém? Esse texto é um texto que nos dá a garantia, nos dá a esperança de que, assim como Ele ressuscitou e hoje nós estamos comemorando a sua ressurreição, nós também ressuscitaremos com Ele naquele dia, o dia da sua vinda. Então, irmão, tenha fé, tenha esperança, se conforte com esta palavra de que Ele venceu a morte. Nós não adoramos um Deus morto, um Deus que está enclausurado dentro de um pedaço de pau, dentro de um pedaço de metal. O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele vive e Ele está sentado à destra do nosso Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, nós adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, não há outro Deus como Tu, ó Pai. Louvado, bendito seja o Teu santo nome. Ó Deus, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, porque sabemos, ó Deus, que somos pecadores e carecemos do perdão. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E, ó Deus, aceita esse nosso momento de adoração a Ti em culto, como igreja do Senhor, mesmo estando cada um na sua casa, mas receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós estamos aqui para adorar o Deus vivo, aquele que morreu, que ressuscitou e que reina para todo sempre. Ó Deus, recebe a nossa oração, que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar então ao nosso Deus. Se você quiser se colocar de pé aí na sua casa, cante conosco, participe conosco desse momento.
Estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra do Senhor. Saudamos a todos com a paz bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e recorrendo e dependendo do Senhor para enfrentarmos esses dias difíceis, esses dias de pandemia desse vírus terrível. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus em João 11, a partir do versículo 25, no contexto da ressurreição de Lázaro, aonde Jesus diz exatamente isto, respondendo a Marta. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois do 26 ele diz: e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Nós vamos orar nesse momento. Pai Celeste, diante da Tua palavra gloriosa e bendita, autorizada, a palavra eterna, nós abrimos as nossas mentes e os nossos corações para ouvirmos, entendermos, crermos e praticarmos a Tua santa palavra. Venha ao encontro das nossas necessidades espirituais, no nome santo e glorioso de Jesus. E te suplicamos, Pai Celeste, que o Senhor nos edifique, que o Teu Santo Espírito de vida esteja usando essa bendita espada para penetrar no mais profundo dos nossos corações e gerar, assim, convicção e certeza no nome da pessoa e na obra gloriosa de Cristo Jesus. Que seja assim para o louvor da Tua glória, porque é no nome de Jesus que nós a Ti suplicamos. Amém, Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo e Ele, em muitas outras ocasiões, como nesta ocasião, Ele se deparou com este paradoxo. Ele, sendo a vida, enfrentando um contexto de morte. Nós vivemos esse contexto em tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nós não esquecemos das fotos que alcançou todo mundo do cemitério lá em São Paulo. Centenas de covas já abertas esperando os seus mortos. Vemos que o número de mortos no mundo aumenta a cada dia. E isto é algo que traz tristeza, algo que traz perplexidade, traz medo. Mas nós sabemos que todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que teve uma experiência de novo nascimento, que tem a vida de Cristo presente em si, sabe que vai morrer fisicamente, mas vivo está, já partilha daqui e agora da vida em Cristo Jesus. Partilha da morte, mas partilha do poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto aqui, em que Lázaro, uma pessoa assim, benquista por todos, uma pessoa amada por todos, que morava tão perto ali de Jerusalém, havia falecido. E Cristo, então, deixou bem claro que esse episódio seria para a glória de Deus. E quando Deus manifesta a sua glória, a sua presença, a sua graça, o seu amor, Ele ressuscita. Cristo aqui, com a ressurreição de Lázaro, deixou bem claro que Ele é a ressurreição, não é? E vemos claramente que esse testemunho de Lázaro foi tão forte, tão impactante, que, na verdade, esse episódio redundou na própria crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, no levante de perseguição que levou Cristo à própria morte na cruz do Calvário. Vemos aqui, disse-lhe Jesus, isto é significativo. Nós precisamos entender que fé é nós nos determos naquilo que Jesus Cristo é e naquilo que Ele fala. Ele transmitiu a glória de Deus para o mundo, para todos os seus discípulos. E isto é significativo. Se qualquer outro fala, é outro. Mas se mesmo que um apóstolo fala em nome de Cristo, nós precisamos acatar, porque é palavra revelada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos muitas notícias, fake news, né? As pessoas tomando posicionamentos políticos, ideológicos e tudo mais,
Você que é crente em Cristo, você precisa se deter à palavra de Jesus, você precisa ouvir Jesus, nós precisamos ouvir Jesus, não é? Então, aqui está implícito a autoridade intrínseca da palavra de Deus. Disse-lhe Jesus. Se Jesus disse, Ele é a verdade, o caminho e a vida, e nós devemos acatar a palavra de Deus como alimento para as nossas vidas, como base e fundamento para o exercício da nossa fé. Mas vemos aqui que Jesus declara, eu sou a ressurreição, não é? Eu sou a ressurreição. Falar de ressurreição no contexto daquele, Lázaro já estava morto há 4 dias, não é? Ele já estava entrando no estado de putrefação, ele já estava começando a decompor. Era algo assim, impossível do ponto de vista humano. Vida após a morte continua assim, ainda assim é impossível para muitas pessoas. Muitas pessoas admitem que possam ser salvos, mas eles não têm a convicção da ressurreição. Só quem tem a convicção da ressurreição é quem crê em Cristo Jesus, quem recebe o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele declarou para Marta, eu sou a ressurreição, não é? Então Jesus Cristo tem o poder de vivificar um corpo morto. Não é? Do ponto de vista biológico, isso é algo terrível, né? Você vê o metabolismo de uma célula, de um corpo, então paralisa tudo. Todo o metabolismo é paralisado e então predomina-se as bactérias, não é? E fungos e vírus, destruindo tudo, mas mesmo assim Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição. Nós precisamos crer nisso, ainda que tenhamos que morrer fisicamente, sabemos que um dia Jesus Cristo irá nos ressuscitar. O Jó tinha essa convicção, eu creio que o meu Senhor vive e por fim ele se levantará, não é? Ele cria no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que Jesus, com toda a sua autoridade, ele está declarando, e a vida, não é? Ele ressuscita para a vida, como ressuscitou a vida de Lázaro. Mas todo aquele que recebe Jesus, recebe da ressurreição também, do poder da ressurreição. Quando a pessoa recebe Jesus Cristo, que ele é regenerado, ele parte para viver uma vida em outra perspectiva, a cosmovisão dele muda, o comportamento dele muda, agora ele tem alegria, agora ele tem esperança, agora ele é movido pelo poder de Deus, ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. A vida aqui se resume exatamente o quê? Em amar a Deus, em adorar a Deus, em viver para Deus, em dedicar a Deus, em viver uma vida de amor, de benignidade, de bondade, não é? Diante do próximo. Vida aqui significa amar a Deus em primeiro lugar, depois amar o próximo como a si mesmo. E aí é restaurado o reino de Deus nas nossas vidas, o domínio gracioso de Deus na nossa vida. Bem, sabemos que o que Jesus Cristo disse é verdade, sabemos que Ele é a ressurreição, sabemos então que Ele é a vida. Essa palavra aqui é uma palavra só com 3 letras no grego, mas tão significativa, com uma amplitude tão abrangente para a nossa existência, Zoe. Ele é a vida, mas aí vem a questão, qual é a resposta que nós devemos dar diante da palavra de Cristo, da majestade de Cristo, da autoridade de Cristo, da ressurreição que é Jesus? O texto é claro em dizer, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A resposta é a fé, e a fé é gerada nos nossos corações pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para crer e receber Jesus Cristo. Para se arrepender, crer e receber Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Mas essa dinâmica aí acompanha toda a trajetória da nossa vida de fé, não é? Porque, na verdade, precisamos crer a cada dia em Cristo Jesus, não é? E
ele está dizendo, quem crê em mim, ainda que morra como Lázaro havia morrido, como nós todos haveremos de morrer. E é bom lembrar dessa questão hoje, porque parece que até a medicina ou quem quer que seja esteja no controle da vida, e nós sabemos que não está, não é? Nós sabemos que não está. Quem está no controle da vida, soberanamente, quem dá a vida e tira a vida e permite que ela seja ceifada, é exatamente o nosso Deus. Mas quem crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá, não é? Aqui tem essa questão do viverá no presente, né? Viverá porque estará com Cristo, não é? O Espírito volta a Cristo, não é? A pessoa, inclusive, tem uma consciência lá no seio de Abraão, né? E viverá depois da ressurreição, quando Jesus Cristo assim retornar. E diz, e todo que vive e crê em mim, ou seja, todo aquele que tem vida em Cristo, todo aquele que já recebeu em Cristo, não é? E crê em mim, não morrerá eternamente. Aí confirmando o que ele diz, viverá, não é? Mas ele irá ressuscitar, não morrerá eternamente. E aí ele diz, crês isto, deixando bem claro, irmãos, que nós precisamos crer em Jesus. Tudo é pela fé. Ele é soberano, ele é poderoso, ele consumou uma obra redentora, não é? Mas a nossa responsabilidade, uma vez recebendo inclusive o dom da fé, é exercitar-nos nessa fé. É crer em Cristo diante do medo, é crer em Cristo diante das trevas, é crer em Cristo diante das investidas de Satanás, é crer em Cristo apesar de que o mundo jaz no maligno, é crer em Cristo apesar de uma pandemia, é crer em Cristo apesar de que muitos não creem, muitos não esperam assim, muitos estão ligados só a esta vida. E Paulo disse, se nós esperamos em Deus só nessa vida aqui, nós somos os mais infelizes dos homens, né? Nós temos que entender que essa vida aqui é uma passagem, não é? E Jesus reitera claramente, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Muitos têm uma vida biológica, né? Uma vida social, uma vida econômica e tudo mais, mas não crê, né? Mas não crê em Jesus. Se ouvir falar de Jesus, acha a coisa mais estranha do mundo, não quer saber das promessas de Cristo, não quer saber de seguir a Cristo, não quer saber do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos até confessam, começam a acompanhar Jesus, depois apostata da fé e não quer saber de Cristo, né? Muitos até admitem que possam ser salvos, mas não quer saber de se dedicar a Cristo, se dedicar ao reino de Deus e à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era o caso nem de Marta, nem de Maria, nem de Lázaro. Eles eram pessoas dedicadas e consagradas a Deus e reconheceram que Jesus que se manifestou. E assim puderam, antes da volta, né, antes mesmo da ressurreição do próprio Jesus, experimentar desse poder glorioso em ver o seu irmão ser tirado da cova. É isso que Jesus Cristo faz. Ele é a vida e nós não devemos temer a morte, não devemos temer esse mundo de ameaças. Nós devemos crer no nosso Senhor Jesus Cristo, crer nele porque Ele é a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua santa palavra que alimenta o nosso coração, que fortalece a nossa esperança em Ti, que nos faz enxergar, ó Deus amado, Deus bendito, que a rocha eterna, a segurança e a estabilidade no nosso ser e no nosso existir está na pessoa eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos-te pela pandemia, agradecemos por todos os que sofrem, agradecemos, ó Deus, por todos os reveses que famílias, médicos, enfermeiros e profissionais da saúde têm passado, porque sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo.
E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, as consolações, o poder e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de vós e com cada um dos que creem em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.